Olá, seja muito bem-vindo aqui ao módulo 3 do nosso treinamento da NR6, desta vez falando aí sobre os riscos ambientais e as suas correlações, ou seja, os riscos existentes no ambiente de trabalho. Toda empresa, por lei, dentro dos preceitos da própria NR9, que é uma norma regulamentadora que especifica que toda empresa jurídica constituída, ela precisa possuir o que nós chamamos de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é justamente um programa onde é feito uma avaliação e um reconhecimento dos riscos de forma a antecipar qualquer probabilidade de ocorrência aí de acidentes ou de lesões ou de problemas relacionados à saúde, com medidas preventivas, ou seja, eu faço uma avaliação, um estudo do ambiente, determino a concentração do risco existente naquele local e defino algumas medidas de controle, entre elas treinamentos, avaliações, inspeções, criação de procedimentos administrativos, justamente com a função com a atribuição de minimizar aí a exposição sua trabalhadora aos riscos existentes. E falando em riscos ambientais, vamos dizer assim, nós temos a classificação de 5 grupos, que são aqueles representados aí pelas possíveis exposições que nós podemos ter. Os riscos físicos, como ruído, vibração, calor, umidade, alguns tipos de radiação, por exemplo, pressões anormais. Os riscos químicos, substâncias químicas diversas, às quais nós podemos estar expostos aí no nosso dia a dia com relação à atividade que a gente desempenha. Os riscos biológicos, que são aqueles representados aí pela cor marrom, geralmente, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas ou bacilos, ao qual a gente possivelmente possa estar exposto. Os riscos ergonômicos, que são aqueles relacionados muitas vezes à parte de movimentação de material, a condição a qual muitas vezes eu realizo a minha atividade, esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de peso, exigência muitas vezes de postura inadequada para executar a sua atividade, controle rígido de produtividade, trabalhos em turnos diferentes, 6 às 2, 2 às 10, 10 às 6, muitas vezes, movimentação e repetitividade e outras possíveis situações que possam muitas vezes gerar tanto um estresse físico como também psicológico, está relacionado aí dentro dos conceitos da ergonomia. Para finalizar aqui também os riscos ambientais, nós temos os riscos de classificação azul, que são os riscos mecânicos ou de acidentes, que é justamente a questão relacionada aí ao seu arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção individual, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou de explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras possíveis de situações relacionadas aí ao seu ambiente de trabalho que possam causar lesões, quedas, luxações, pancadas, tudo aquilo que possivelmente possa gerar acidente é considerado aí um risco mecânico ou um risco de acidente dentro do ambiente de trabalho. Então é importante que eu entenda, que eu saiba qual é a classificação existente no meu ambiente de trabalho, saiba que todo colaborador tem o que nós chamamos aí de suscetibilidade individual, a qual o nosso próprio organismo, por fator biológico ou hereditário, ele tem aí uma resistência a um certo limite de tolerância dessas exposições, por isso que a gente precisa ter o máximo de conhecimento sobre aonde eu estou colocando o meu pé, aonde eu estou, como diz aí o dito popular, amarrando o meu burro, para que eu entenda que, por lei, existe um tempo de exposição a qual eu posso ficar exposto aí a determinados agentes, mas para isso eu preciso conhecer qual é a concentração, qual é a intensidade e qual é a natureza do risco existente, para que eu faça aí a determinação das medidas que são necessárias para evitar aí que o acidente de trabalho aconteça. E dentro da exposição a qual nós temos no ambiente, existem várias formas de exposição, desde a exposição respiratória a um ambiente onde muitas vezes você tem ali excesso de poeira, substâncias químicas em geral, tem aquela que é a cutânea, que é através da nossa pele, os próprios poros da nossa pele, eles podem receber aí algumas determinadas substâncias que possam causar aí problemas de saúde relacionados à nossa exposição, e pode ser também digestiva, ou seja, através da água que a gente toma, dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, que de certa forma também possam ter aí consequências
na nossa vida, no nosso organismo e no nosso dia a dia. Então é importante que dentro de todos esses riscos que a gente citou, que a gente tente sempre imaginar, dentro de cada risco existente, vai existir aí uma série de consequências que possivelmente a gente possa estar exposto. Pensar nas consequências deve nos levar justamente a uma reflexão da importância de nós nos prevenirmos com relação à exposição dos riscos. Por exemplo, ficar exposto a um ambiente muito ruidoso pode causar problemas de cansaço, pode causar irritação, pode causar dores de cabeça, pode diminuir inclusive a sua audição com o passar do tempo e dos anos, uma série de fatores. Existe inclusive um estudo que fala que 80% dos casos de estresse existentes são relacionados à exposição ao ruído. Outro risco existente, por exemplo, a vibração, o calor, o frio, as radiações, a umidade, pressões anormais, todas essas exposições possuem consequências diversas que possam causar problemas no nosso organismo, se a gente, ao ficar exposto a eles, não utilizar aí os devidos equipamentos de proteção individual. Quais são as consequências de eu ficar exposto no meu ambiente de trabalho com os riscos existentes, né? E o que aquilo ali possivelmente possa me causar de problema. Vamos pegar aqui um outro exemplo dos riscos químicos, né? As próprias poeiras podem causar problemas de alergia, pode causar problemas respiratórios, pode causar problemas de infecções em lesões que a gente possivelmente já tenha no nosso corpo ou no nosso organismo. Exposição, por exemplo, a névoas, neblinas, gases e vapores pode causar problemas de asfixia, intoxicação, alergia e várias outras consequências. Inclusive, consulte a sua apostila aqui no nosso curso da NR6, que você vai ver, inclusive, uma série de riscos e de consequências relacionados aí a cada uma dessas exposições a riscos químicos. Lembrando que quanto mais conhecimento você tiver com relação à sua atividade, quais são os riscos existentes, quais são as consequências, mais você vai se prevenir com relação aí à exposição à sua vida aos riscos. Então é importante que você aprenda quais são as técnicas existentes para que você minimize aí a sua exposição, quais são as alternativas e as medidas de controle que você pode utilizar, desde fatores educativos como treinamentos, administrativas como procedimentos, médica como os exames que você faz e as técnicas que seria aí a parte de implementação das proteções existentes aí no seu ambiente de trabalho. Lembrando que quando existe risco, existe probabilidade de ocorrência de lesão, então eu preciso pensar sempre na medida de controle existente para que eu possa eliminar os riscos, né? Aplicar, por exemplo, aí as proteções necessárias, seja ela de ordem coletiva ou individual, porque o risco ele sempre vai estar exposto aí à nossa atividade. O fato de você, por exemplo, também fazer os exames médicos através aí do programa de controle médico ocupacional, submeter os seus trabalhadores ou você mesmo aos exames que são necessários, promover campanhas dentro do ambiente de trabalho com relação ao uso dos equipamentos, com relação aos cuidados com a saúde, campanhas, por exemplo, contra gripe, hepatite, tabagismo, hipertensão, diabetes, DSTs e assim por diante, e sempre procurando aí a ajuda e apoiar a empresa naquilo que for necessário para poder fazer tudo que for preciso para garantir aí o melhor ambiente de trabalho existente. Uma outra questão que pode ser trabalhado também para você evitar a exposição aos riscos são as medidas administrativas. Criar procedimentos, fazer revezamento da própria tarefa e de atividades críticas, fazer pausas muitas vezes programadas durante a realização da atividade, mudanças no layout, realização, por exemplo, também de ginástica laboral, né, atividade física no dia a dia, promover periodicamente treinamentos como esse que você está assistindo, participar de palestras, cursos, fazer diálogos de segurança diariamente vão ajudar você e os seus colaboradores aí a garantirem cada vez mais a prevenção no ambiente de trabalho. Executando todas essas tarefas em conjunto com a utilização aí dos seus equipamentos de proteção individual, como bota, capacete, luva, proteção auditiva, cinto de segurança, máscaras para atividades com soldas, aventais, né? Promovendo aí a sinalização dos ambientes de trabalho. Dessa forma,
nós teremos aí uma condição literalmente saudável para executar a nossa atividade no nosso dia a dia. E no mais, nós nos vemos aí no nosso próximo módulo do nosso treinamento, falando especificamente sobre os tipos de EPI existentes. Até já!